Isso aí. Então vamos direto e reto, porque a gente tem pouquíssimo tempo. A sua visão em relação a essa fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e que o próximo presidente do Banco Central, né, substituto dele, não deve ser julgado pela camisa que usou nas eleições. Rapidíssimo, e depois já emenda com o giro do mercado, por favor. Tá, eu vou falar aqui rapidamente. O Roberto Campos Neto tem uma entrevista para Miriam Leitão, lá no Globo, quem puder acessar, uma entrevista ok. O que ele está falando ali é mais sobre essa parte mais política, né, do Banco Central. Fala um pouco sobre o Galípolo, fala um pouco sobre juros, fala sobre essa história de que o próximo presidente que ele não seja julgado pela camisa que usou para votar, e sim pelas decisões técnicas. Reconhece que foi um erro, que hoje ele sabe mais do que sabia naquela época. Faltou ao Roberto Campos Neto, obviamente, durante esse período em que teve que estar à frente do Banco Central, um pouquinho mais de habilidade política, e isso é algo que a própria instituição do Banco Central independente vai ensinar àqueles que forem ocupar o cargo, né? Próximo presidente, provavelmente, Gabriel Galípolo. Mas tem uma coisa aqui que eu acho que tem mais a ver aqui com economia mesmo, nessa entrevista do Roberto Campos Neto, que eu acho interessante a gente destacar, que é o seguinte: ali no meio o Roberto Campos fala que, olha, o mercado financeiro está prevendo altas de juros, mas os economistas não estão. É uma meia-verdade, os economistas estão revisando os números, inclusive hoje saiu o BTG revisando o número com mais uma alta de 0,25 e pelo menos mais duas altas de 0,50 até o fim do ano. Esse movimento começou com gestores ou com economistas de fundos de investimento e está se transformando numa voz um pouco mais unânime. Mas tem uma jogada que me parece muito clara, e o Roberto Campos Neto chegou a tangenciar esse assunto hoje, num evento que ele participou durante a manhã, o BTG Macro Day, em que ele fala o seguinte: olha, a gente viu que algumas coisas, alguns ruídos estavam sendo criados, porque a gente não estava se comunicando da mesma forma. E ele está se referindo lá naquela decisão dividida que levou o mercado a acreditar que os indicados pelo Lula não seriam tão austeros com a inflação. E aí me pareceu, ninguém disse isso, então essa é a opinião minha própria mesmo. Pareceu que há um jogo combinado para o Gabriel Galípolo, que deve ser o próximo indicado, apresentar um discurso mais austero. Ontem, inclusive, o Galípolo falou em evento público sobre a assimetria no balanço de riscos, né? Que quando o Banco Central avalia ali quais são os riscos de alta e de baixa da inflação, ele acha que está assimétrico, que favorecendo uma alta da inflação, e isso exige um Banco Central mais austero. O Roberto Campos Neto, por outro lado, agora está parecendo um pouco mais dovish, como a gente fala, um pouco mais tranquilo, um pouco mais leniente, e eu acho que esse é um jogo combinado para que, se o mercado acreditar nisso, não precisa subir os juros, basta que acreditem que o Gabriel Galípolo tem capacidade, tem coragem, como disse o Lula, de subir os juros, se precisar subir os juros, e não vai ficar como um garoto de recados do presidente Lula no Banco Central. Então, tudo isso, por isso que eu escrevi um artigo ontem também, está lá no site do antagonista.com.br, sobre como a gente está pagando juros mais altos pela falta de credibilidade dos indicados de Lula, que o próprio Lula acabou alimentando.